orar então, pedir a orientação de Deus. Pai de amor, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá a alegria e o privilégio de podermos nos juntar para estudar a tua palavra. Como é gostoso, Senhor, poder debruçar sobre ela, mergulhar nesta palavra, Pai, e ver o teu amor, ver a tua graça sendo derramada, ver o teu cuidado, o teu carinho em cada detalhe para a nossa vida. Nós te agradecemos por este semestre que estivemos estudando, principalmente o caminhar do Senhor Jesus aqui na terra, e pedimos que o Senhor possa falar hoje aos nossos corações a respeito destas últimas coisas que a tua palavra coloca, que é o livro de Apocalipse, e que possamos realmente de coração ansiar a volta do Senhor Jesus, porque Amém. é isso que deveria e deve nos mover, Pai. Amém, Senhor. Nós pedimos, Pai, aquieta o nosso coração, aquieta o nosso intelecto para que o Senhor possa falar, Senhor. Não queremos usar de estudo, mas sim aquilo que é o mover do Teu Santo Espírito para que conheçamos realmente a Tua natureza e a Tua obra. Nós oramos agradecidos, Senhor, porque sabemos que todo esse cuidado e esse amor e essa graça o Senhor tem para conosco. Oramos em nome de Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, muito bem, vamos lá. Então, relembrando que o livro de Apocalipse, né, é escrito pelo apóstolo do amor, apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, e o interessante é que ele já era bem de uma certa idade, que diz aí que foi escrito aí entre o ano 80 até 95, 96, bem no final da vida dele. E Deus trabalhou de uma forma interessante, mostrando a ele, dando a visão do que seria estas últimas coisas. E lembre que não é uma preocupação só nossa, mas é uma preocupação daquela época, porque se a gente vê a ordem dos escritos das cartas do Velho Testamento, as primeiras ali, lá, Tessalonicenses, etc., que a preocupação é, bom, Jesus disse que vai voltar, e aí? Já passou um ano, já passou 2 anos, e cadê Jesus? Tem gente que já Diz que, morreu, a gente né? diz que iria Perdeu. logo, e, então, como é que fica nisso aí tudo? Ah, e, e, e aí ele passa, Deus usa de uma sabedoria, como sempre, imensa para tentar mostrar o que vem pela frente, mas sem dar muita pista para que o homem, pô, eu sei o que vai acontecer, então, com a lei de Gerson, vamos tirar vantagem em tudo. Então, a gente vai ver aqui, tem coisas é, é, que tem gente que concorda, a forma que vai ser a volta de Cristo, se a igreja vai passar pela tribulação, se não vai, se o milênio, como é que vai ser, e se Cristo volta antes do milênio, no meio da tribulação. Aí tem o trono branco, a besta, a Babilônia. Besta, o mundo já está cheio de besta, e que besta é? Então, é, é, mas a palavra de Deus diz que vem um fim. 1 Coríntios 15, 24 fala, então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Ah, então, a gente tem vários conceitos, né? E tinha deixa eu projetar esse slide aqui, que a gente viu o que o Jackson mostrou, mas eu acho que é importante a gente... Espera aí.
que é importante a gente... Você está vendo compartilhado o slide? Nada, né? Não, tô vendo você. Vamos lá. Share screen. Cadê você? Share screen. Aqui share. Agora sim, vamos lá. Então, esse slide aqui é importante só para lembrar os conceitos que a gente vai trabalhar. Então, a gente está falando de a vinda de Cristo. Então, ele veio para proclamar a salvação e a segunda vinda para julgar e estabelecer o seu reino. Tem a questão do que a gente fala do arrebatamento, que no final vai vir a ressurreição dos mortos e os vivos vão encontrar o Senhor nos ares. Então, essa é a nossa maior esperança, e aí que eu costumo dizer que o sangue de Jesus já nos livrou da morte eterna. Então, a primeira morte a gente está livre. E eu anseio, sinceramente, para que a gente vivencie. Nossa, me fugiu o tema, que a gente vibre sobre a segunda morte, que a gente não passe pela segunda morte, que a gente tenha o privilégio de encontrar o Senhor nos ares. É a pessoa que maravilha. Nossa. Então, realmente isso ia ser maravilhoso. Tem a questão do juízo final. Então, talvez isso são as coisas que preocupam as pessoas, né? Não, se você julgado por Deus. Então, o que vai acontecer aí? Tem a questão do milênio, 1000 anos. Tem gente, não, que isso é simbólico, etc. Eu convivi muito com um pastor que tinha uma posição muito clara. Tem muitos pastores que são amilenistas, creem que isso é simbólico, mas haverá o reino. Mas a gente vai ver tudo que isso é um detalhe tão menor diante daquilo que Deus pode fazer pela gente, ou vai fazer pela gente. As dispensações, né, período da história associados à profecia de Daniel. Então, a gente vai ver isso e nós vamos comprovar como a história detalha isso e os eventos na Bíblia que lá com Josué que parou o sol e outras coisas que se encaixam direitinho, né, em todos esses eventos. E a tribulação, sofrimento por conta das perseguições, esse aqui é que a gente quer se ver longe disso, e testemunhas do Apocalipse. Então, são alguns conceitos que a gente viu durante a semana. Talvez um ponto, não vou dizer que é o mais importante, mas que a gente precisa levar bastante em consideração é como que a gente interpreta a, a, a Bíblia. Como que a gente vai olhar? É o método de olhar para a história, é o método idealista, né? Como o pastor Jackson colocou lá durante a semana, como sendo como é que ele fala lá? É um quadro do conflito cósmico espiritual entre o reino de Deus e as forças do mal, o bem contra o mal, o método futurista, ou o método que baseava na realidade da, daquela época. Eu, particularmente, e foi o que eu aprendi no seminário, que o método de interpretação da Bíblia ele é fundamental para a gente poder entender a Bíblia. E primeiro porque quando a gente fala de escatologia, a escatologia é para a Bíblia dar uma perspectiva de futuro para o homem. Porque, na verdade, se a gente reparar bem, quase tudo na Bíblia é escatológico. Está falando a respeito do futuro, quando é de Israel, vocês vão ser mandados para a Babilônia, e porque vocês não atentarem aos meus mandamentos, etc. E aí o povo entra na Terra Prometida e começa a fazer um descalabro atrás do outro. É, é, e,
E um outro versículo que chama muito atenção, que é 1 Coríntios 15, 19, que diz que a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, é importante a escatologia para dar esperança, é aquilo que eu falei. Nossa, não tem maior esperança de querer ser arrebatado, levar, encontrar Jesus nos ares. Eu tinha um grande amigo, e, e a Bíblia fala que é amigo mais chegado que um irmão, e ele era mais chegado que um irmão, mais chegado que os meus três irmãos, e ele faleceu de Covid no começo de 2000, lá no começo, em 2020. Ele frequentava a igreja ali com a gente, na minha época que eu estava bem ali no profissionalmente, precisando, financeiramente, a minha vida estava bem, do ponto de vista humano, bem ruim, mas o cuidado de Deus era tanto que ele passava, me pegava, ele morava em Santana, para você ter uma ideia, passava aqui em Perdiz, a gente ia para a igreja de domingo, passava a pegar a minha esposa, eu, de quinta-noite a gente ia no PG dos Homens, e talvez das pessoas que eu conheci, ele talvez seja o que falasse mais do que de mim, falava mais que eu da volta do Senhor Jesus. E ele ansiava tanto que acho que Deus levou ele. Então, ah, ah, então é isso que tem que Muito mover. melhor lá que cá, né? Essa é a verdade. Isso, Mas exatamente. Então, 1 viver Coríntios é 15, Cristo, morrer é 19. lucro, né? 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Bom, mas aí como é que a gente tem que interpretar isso? A gente podia resumir de ter a forma alegórica, e essa alegórica pode ser, como a gente acabou de falar, essa questão idealista, a questão meio futurista, tem várias formas de você utilizar, e a forma literal. Ah, é, eu aprendi que a gente, pelo menos, deve focar a, a palavra pelo menos na noção exata da palavra usada. Ou seja, utilizar o que é literal e deve somente mudar quando não fizer sentido. Exemplo, em João 10, Jesus fala: Eu sou a porta. Jesus não é uma porta. Ele é a porta no sentido de que é por ele que a gente tem acesso. Uh, e aí, no método literal, quando uma palavra tem vários sentidos, a gente, como intérprete, deve descobrir o que melhor se ajusta à palavra dada. Uh, e aí é tomar cuidado. No literal, você tem que entender como que era usado na época, quando, por exemplo, era referido a judeu, a Judá, a Jacó, o israelita, e com isso você também tem que tomar cuidado com alguns sinônimos aparentes. Por exemplo, o exemplo clássico Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E aí, e o original em grego, se eu não estiver enganado, é Pedro, você me filéu? Pedro, você me filéu? Pedro, você me ágape? Um Então, amor filial, né? Um amor o amor de de amigos. amigo, né? Então por isso que é importante você ter sempre uma Bíblia, um comentário, olhando. A gente não tem, a gente é limitado, né? Em relação a poder usar o grego, o hebraico, mas ter um bom comentário ajuda. Ah, então, é, quando a gente fala de leitura literal, é tentar entender literalmente até o ponto que não faz sentido. Não, isso aqui não, não, não faz sentido, porque Deus não fica inventando moda, porque se é tudo alegórico, eu posso ver, porque é a combinação desses números. Então, aí a gente acha o que a gente quiser achar.
Vira Tinha quase zodíaco, né? Aquelas coisas meio pouco claras e muito não é ocultas, não, mas fica parecendo uma coisa de sorte, né? De cabala, é estranho isso. Tem gente que faz esse uso, né? Abre a Bíblia para ver o que a Bíblia vai dizer. E aí usa, né, o versículo conforme, no fundo, conforme convém. Né? tem até uma piadinha bíblica disso, né? Que o cara, não, Senhor, me diga o que você quer, o que você quer de mim, etc. Lá, e orou, abriu a Bíblia, foi lá, e Judas foi e enforcou-se. Não, Senhor, não é para isso. Não, não, tá enganado. Tá, esse não é para mim, não. Aí, Senhor, é, aí ele orou, orou, falou, "Bom, fala comigo, Senhor. É, Aí ele foi lá, abriu a Bíblia e falou assim, o que tiver de fazer, faz-o depressa. Sabe, então, Obviamente esse absurdo. trechinho tem três, quatro aberturas da Bíblia aí é, é, que mostra que a gente vai de acordo com o que a gente está querendo. Exato. Então, isso é importante. Outra coisa que é importante a gente ter em mente são as alianças que Deus fez com Israel. Porque Israel foi o povo escolhido de Deus lá atrás, e em função deles terem rejeitado a Cristo, nós todos temos este mesmo acesso. Então, quando a gente fala das alianças, elas devem ser interpretadas literalmente, no tempo, no espaço, englobado aí pela eternidade. Então, quais são as alianças que existem? A aliança abraâmica, Gênesis 12, sai da tua casa, tua parentela, etc. Tal. A aliança palestínica, que é Deuteronômio 30, né? O capítulo lá que ele fala que vocês vão entrar na terra prometida, etc. A aliança dadívica, então, sobre ti sairá o rei, etc., segundo Samuel, e a nova aliança. Então, daria um coração novo, etc. Então, são as alianças que Deus faz, e a aliança está relacionada à salvação, né? Então, em Gálatas 3 fala de todas as famílias da terra estão envolvidas, Deus deseja a todos que sejam salvos, e e Israel continua sendo mencionado também como a aliança que Deus fez lá atrás com Abraão. Então, que Israel ressuscitará, aí, óbvio, tem que ser figuradamente, nacional e espiritualmente, para tomar posse da terra perpétua que foi prometida para Abraão. Então, é alguma coisa que é bastante lógico e claro. Então, feito esses disclaimers, estou falando igual auditor hoje. Deixa eu botar aqui, que aqui a gente agora vai projetar aqui os slides da aula de hoje. Estou vendo que a Marli entrou. Daniela, bom dia. Na hora que eu fui compartilhar, Dia. fique à vontade aí de interromper a hora que for. Vamos lá. Então, com isso. Espera aí, eu vou só um share. Ok, vocês estão enxergando a tela que tem um coração Sim. com a mão aí, né? A mãozinha de coração. Então, isso é que deve nos mover. Primeiro, é isso que deve nos mover. Senhor, vem. Vem, Senhor Jesus. Mais do que nunca, a gente sabe que o morrer é Cristo e o viver é lucro. Então, não, desculpa, ao contrário. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, eu estou confundindo. Viver é A gente Cristo, entendeu, né? viver é Cristo, morrer é lucro. Então, vamos lá. Dentro das coisas que mais chamam a atenção aí nessa escatologia, são três questões relacionadas ao milênio, né? Então, aquele que é pré-milenista acredita
que Cristo vem antes da ocorrência do milênio, que são os 1000 anos que Cristo reinará na Terra, e aí esse povo se divide no pré-milenista histórico e o dispensacionalista. A gente vai ver isso já já. O amilenista, que é um simbolismo, tem muitos pastores e pastores bons, etc., que creem nisso, que Cristo volta após o período atual. Eu tenho uma dificuldade grande. Aliás, já de antemão, eu falo que eu sou pré-milenista, dispensacionalista, mas entendo as outras posições e digo que para mim é mais cômodo ser pré-milenista porque é aquilo que mais me motiva. Porque o pré-milenista, dispensacionalista, Jesus pode voltar a qualquer momento, como diz a sua palavra. Então, se não for isso que não houver, não, é milenista, Jesus não vai voltar tão cedo agora. Então vamos para Gandaia. Preguiça desse mundo, né? É. Desse mundo. E o pré-milenista é aquela palavra, a segunda vinda de Jesus vai ser como um ladrão, ninguém está esperando. Bom, aí tem o milenista, que isso é simbólico, e o pós-milenista, que aí sim, que ainda ocorre lá na frente, um processo aí de cristalização, e que se a gente for ver, até que faz sentido, porque parece que é tudo tão demorado, se a gente for ver, passar guerra, rumores de guerra, quando você vê que está rumor de guerra, aí acaba a segunda. O pessoal já pensou lá na Segunda Guerra Mundial, não, rumor de guerra no mundo, etc. Bom, Jesus vai voltar, etc. Aí, de repente, aí vem a Guerra Fria. Então, a gente vê dessa maneira. Deixa eu jogar tudo aqui de uma vez só, aqui, então aí a gente vê. Então, a gente tem aí o que a gente chama do pré-milenista histórico, que você tem a vinda de Cristo, aí depois você tem a tribulação, ah, aí a segunda vinda para correntar, para correntar, para literalmente reinar aqui na Terra e o juízo final. O pré-milenismo dispensacionalista é aquele que a gente crê que a igreja vai ser arrebatada e aí começa a tribulação. E aí você tem a segunda vinda para o milênio literal. Aí o pós-milenismo e o amilenismo, que Jesus só vem depois de tudo isso ocorrido. Então, o que cada um desses métodos fala? Então, pré-milenismo histórico, que é. Opa! Pré-milenismo, essa primeira linha aqui, tá? Então, tribulação, a segunda vinda, depois da tribulação, só para a gente entender um pouquinho. Então, nos fins dos tempos haverá uma grande tribulação seguida pela segunda vinda de Cristo. Na vida de Cristo, o anticristo será julgado, os justos serão ressuscitados, Satanás será preso, etc. E só esse estudo, para ter uma ideia, esse estudo que a gente está fazendo aqui em 50 minutos, vai, 2 vezes 50, porque teve mais meia hora durante a semana. Quando eu tive aula disso, a gente durou um semestre inteiro. E tem muitos textos. Então, por exemplo, tem textos que sugerem que a igreja não vai passar pela tribulação, etc. Então, a gente não vai conseguir entrar em todos esses detalhes, por isso que a gente está mostrando aqui em forma um pouco mais resumida. Depois, o pré-milenista dispensacionalista, vou voltar aqui no gráfico só para vocês lembrarem, que é esse daqui. Você tem logo o arrebatamento, vem a tribulação, que é dividida em 2. 3 anos e meio e 3 anos e meio. A gente vai ver já esse detalhe. E aí E é o depois único que tem um arrebatamento, perdão, mas é o único que tem um arrebatamento, né? não, os Porque. dois. Não, no primeiro. Tem... Na verdade, o arrebatamento que os outros falam é junto na segunda vinda. Tá, Tá? tá bom. Eles Tá bom. consideram Isso. uma coisa só. Todos os outros acontecem. Mesmo no pré-milenismo histórico. Isso, o arrebatamento é sempre junto com a segunda vinda. Quer ver, Que é um ó? pouco estranho, né? Enfim. Ele vem, vai, vem, né? Vem, vai, enfim.
Então, são essas coisas que tem textos bíblicos que mostram esse dispensacionalista, né? Tem os textos bíblicos que mostram que algumas coisas são incompatíveis. Mas, de novo, foi a primeira coisa que eu citei na aula de hoje. São detalhes tão pequenos que não poderia ser motivo de desunião entre os crentes. Eu creio. Assim como não é motivo de desunião hoje, já foi muita briga no passado, a batismo. Presbiteriano, aguinha lá, o batista entra de uma vez tudo, mergulha. Então, convivem harmonicamente. O que vale? É o coração entregue para Jesus, selo do Espírito Santo. Então, é esse tipo O real de, arrependimento, né? que a gente tem que ter entre a gente. Então, esses pastores, um grande amigo meu, ele era um amilenista e a gente vivia muito bem e a gente apresenta todas as formas, tanto é que aqui a gente apresenta todas também, cada um escolhe aquilo que ele entende que ser o que a Bíblia está falando. Então, é legal a gente colocar todas as formas e aí é legal a gente se aprofundar. Então, para mim, dispensacionalista, tem o arrebatamento da igreja, e a grande tribulação será 2 períodos de 3 anos e meio, 7. Aí vai ter a batalha do Armagedon, o julgamento das nações, vai ter o milênio, depois no final do milênio Satanás será solto, e até depois ter o estado eterno, onde depois tem a batalha final, Satanás preso, etc. Pós-milenismo, que é a, uma das crenças é que todo esse milênio, todo esse tempo ocorre antes da segunda vinda de Cristo. E eu tenho uma certa dificuldade com esse, porque você perde a questão não, está para acontecer, está vai vir como ladrão, etc. Então, você está mais com ladrão como hora marcada. Então, eu tenho um pouquinho de justificativa. E o amilenismo, se vocês verem, ele não tem muita diferença, por isso que tem muitos pastores bons que creem nisso. Mas aí tá, porque toda a base dele não é totalmente o que a gente acabou de falar, literal. Então acaba não sendo uma interpretação literal. Então, para algumas coisas são literais, para outras não. Então, é isso que acaba dando um pouquinho de confusão. Então, se a gente puder resumir, vou até botar todos aqui. Isso. Então, a gente tem aí que os períodos da segunda vinda. Então, esse quadrinho aqui resume bem, bem legal, né? Que a segunda vinda no pós-milenismo e no amilenismo ocorre depois desses 1000 anos. Então, aí eu tenho essa dificuldade por causa você perde aí aquilo que eu acabei de falar. Não, vem como um ladrão, a gente tem que estar vigiando, etc., né? No pré-milenismo histórico ocorre antes do milênio, e no dispensacionalista tem a questão do arrebatamento junto. Tem a questão do reino de Deus, e aqui eu quero fazer um lembrete. O que Jesus pregava? O que Jesus pregava? Para um pouquinho e pensa, o que Jesus pregava? Acho que se puder resumir em uma palavra, é arrependam-se. Amor, né? Amor. Amor como Amor? amor Não, como mas isso. você falou certo. Mas Arrependa-se, e aí, mas ele continuava, arrependa-se por quê? Que o reino de Deus está próximo. está próximo, sim. Então, pode ver, a gente fala. Por mais estranho que possa parecer, ele fala que Deus é amor, Pai é amor, mas ele nunca fala, não, Pedro, Jesus te ama. Todas as vezes ele fala, arrepende-se que o reino de Deus está próximo. Ele pregava o reino de Deus. E, óbvio, a mensagem dele era
carimbada, recheada, coberta, embrulhada, tudo em amor. Em amor, sem dúvida. Mas o foco é um Misericórdia, né? amor tão grande que Deus está fazendo um reino para a gente. É esse reino de amor. Então, é interessante isso porque a escatologia gira em torno do reino de Deus. E por isso que a gente tem aí o reino, o período do reino. Quando que vai acontecer? O reino de Deus aqui na Terra, depois o reino na eternidade, quando estaremos todos com Jesus. Então tem o reino deste mundo, está na mão de quem? Hoje não está na mão de Deus, hoje está no príncipe deste mundo. Então é interessante ver que Jesus pregava o reino de Deus. E a natureza desse reino, aí em cada uma das, das, da- das, das dimensões, né, o pós-milenismo, o milenismo, etc., é, um crê que essa natureza espiritual, pode ver que o pós-milenismo e o milenismo, como eles não têm uma interpretação literal, eles creem que isso é espiritual, é uma simbologia. Já o pré-milenismo, nas suas duas vertentes, pela interpretação literal, eles creem que isso efetivamente vai acontecer aqui, que aquilo que Deus prometeu lá nas. Nossa, fugiu a palavra agora, que a gente acabou de falar da convenção lá abraâmica, da dívica, etc. Então, isso vai efetivamente. Das alianças, né? Alianças, esse é o termo, das alianças. Falei convenção, das alianças abraâmicas, etc., elas vão se cumprir. Então, percebam que existe uma distinção do método quando você usa para interpretar literalmente e alegoricamente. Então, quando a gente vai olhar um lado da Bíblia, a gente precisa. Mas como que eu acredito que eu interpreto a Bíblia? De forma literal ou alegórica? Por isso que a primeira aula, quando se dá de escatologia, é como que a gente vai interpretar a Bíblia? Vamos combinar, então? Para Óbvio falar a que mesma língua, né? Senão, como é que você falar com o CRA, né? Exatamente, exatamente. E agora, para a gente olhar da maneira literal, está baseado numa profecia de Daniel no capítulo 9. Então, vamos abrir lá em Daniel 9. Eu estou até projetando aqui, mas vamos acompanhar na nossa Bíblia, porque é fundamental para tentar entender o que acontece. O que acontece na Deus falando. Lembrando que eles estão ali no exílio, estão ali na Babilônia. E a gente vai abrir ali no Daniel 9. Quando vocês estão abrindo, eu vou ler o 20, que não está aí na tela, mas diz assim: Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto em visão anterior, anjo Gabriel, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhes percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. E aí entra nas 70 semanas de Daniel, que é o que está aqui na tela. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, a sua cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, aí, quando que começa?
a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então ele diz a data que vai começar, a partir da promulgação do decreto. Ela será reconstruída com ruas e muros, Jerusalém, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Virá. O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Olha ali no começo, ele fala 70 semanas, que tem amarelo. Aí depois ele fala de 2 mais 62 semanas. Aqui no meio da tela. Manda restaurar e reconstruir suas muros. Depois das 62 semanas, já não haverá lugar, cidade, etc. E depois, com muito, fala mais uma semana. Então ele faz a soma para dar todas as 70 semanas aí. E aí ele fala, ó, nessa última semana, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e oferta, e uma ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que será decretado. Vamos tentar colocar isso na linha do tempo? Então ele fala lá, que começa, tá ali no verso 25 de Daniel, saiba que entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar, haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 com 62, matemática moderna, 69. Então, e aqui, ó, o texto é autorizado por Artaxerxes, em Neemias 2:18, era o mês de Nissan, o ano 444 a.C. Então, 7 semanas, que mostram o fim da reconstrução do templo, que foi em 395, e a Bíblia fala claramente a data que foi terminada aí a reconstrução do templo. Depois você teve 62 semanas, morte de Messias, a morte de Jesus, né? No ano 39. Então, perceba que está se encaixando tudo direitinho. E depois haverá a cidade e o lugar santo serão destruídos, virá como inundação, guerras, e depois fará uma aliança que durará uma semana. Então, entre as 7, 62, 69 e a última semana, que é o tempo indeterminado, que é o tempo da graça, que é onde a gente está, o tempo indefinido, a era da igreja. Ricardo, desculpa, só uma dúvida. Eu Sim. leio, já li, né, tentando entender essa parte, mas eu não vejo claramente, e eu entendo, eu acho que eu sigo aí a tua linha, né? Mas esse período que deixa a última semana para o final, eu não consigo ler no texto que tenha um break claro, né? Assim, a sensação que eu tenho é que é uma coisa só. Então eu entendo aquela turma que faz a interpretação de que tudo aconteceu lá atrás, né? Eu acho que falha em entender e adequar certas passagens bíblicas, né, que não aconteceram lá em 70, na época de Jesus ali. Mas acho que chama pré-teristas, né? Acho que entendem que tudo aconteceu lá atrás. Mas tem aqui no texto uma coisa clara, essa cisão da última semana para o final. Você enxerga isso? Bem observado. De novo, isso não é claro mesmo. O que eu entendo aqui, a cidade, no verso 26, depois das 62, ou seja, nós estamos acabando na 69, certo? Uhum. O ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Perfeito. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que Que foi em virá. 70. Que virá, que foi lá para frente, que foi exatamente a cidade 70, destruída. isso que foi para os romanos em 70, né? Até aqui, para Isso. mim, está perfeito.
Aí é que, a partir daqui é que eu fico um pouco mais confusa. Então, aí pode dar a impressão, realmente, se a gente usar o método literal, bom, 70 fará uma aliança que durará uma semana. Então, realmente não tem essa clareza. E, para mim, isso parece é contraditório. Não tem essa clareza, mas para mim isso é muito claro. Tá, Por quê? ok. Porque o tempo vem como ladrão. Então, Tá, por isso que nessa última semana que fala que ele vem, aí que você não sabe quando que vai acontecer. Então, realmente, essa é a dúvida. Por isso que dá margem de interpretação do milenismo, do amilenismo, entendeu? Então, a gente realmente não sabe. Não tem como medir, porque se soubesse como medir, não viria como ladrão, entendeu? Então, tá. realmente, é uma dificuldade que eu tenho também, e aí eu já expliquei, eu já falei para vocês aqui que o meu escape é Deuteronômio 29, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor E e, ponto. e ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, essa é uma coisa encoberta. Mas Tá, ele deixa dá. eu só fazer mais uma pergunta, então. Ele É, fala lá, depois das 62 semanas, será morto ungido, Jesus, né? E já não estará. Perfeito. Aí aqui tem um ponto e vírgula. Aí começa. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Para você, isso aqui é o que aconteceu em 70 ou é o que acontecerá no futuro? É em 70, né? Porque não temos santuário hoje, certo? sim, sim. Já, o Então, santuário isso, já até aqui foi. foi 70. Tá. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Tá, aí o fim é a partir desse momento, né? Que é onde a gente está. Exatamente. Até o fim. Deixa aí eu vou jogar a segunda parte aqui da, Tá da, bom. da tela, que aí você vê o tempo indefinido lá, que a gente não sabe, e aí que vem os pontos que a gente leu aí no texto, né? O arrebatamento da igreja, a quebra da aliança, etc., até chegar no novo céu e na nova terra. A comprovação desses tempos, eu trago um outro slide aqui que mostra aqui o dia 14, inclusive data, literalmente datas, Então, ai, que 14 ótimo, eu de estava março, procurando isso. Que legal. datas 14 de março, aqui ó, 69 mais 7 vezes 360. Eu tenho depois o texto detalhado disso, mas o tempo lá atrás não era contado em 365 dias. Tá? É importante dizer isso, porque aqui a gente faz a conta no dia e a conta no dia bate certinho. 69 mais 7 vezes 7 dias, vezes 360, quantidade de dias, etc. E aí que a gente mostra que você teve, quando Deus parou o tempo, e se encaixam tudinho, porque o ajuste do calendário feito pelo mover do sol, etc., mostra exatamente o que a Bíblia tá falando. Então, eu não vou percorrer esse detalhe, mas você faz as contas de ano bissexto, etc., e dá certinho a quantidade de dias que ele fala dessa data até a data que Jesus, até a entrada, né? Que ele é dito lá que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele vai ser morto naquela última semana. Então, este período. Peraí, vocês estão vendo meu mouse aqui, né? Este período Estamos. aqui da igreja, lacuna profética, esse é o período, por isso que eu chamo, o período da graça, mas é o período da fé. É o período da fé porque a gente está esperando, a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está quando que Ele virá nos buscar, quando que Ele virá nos levar, e essa é a nossa esperança, como a gente leu lá no começo da aula. Se essa não for a nossa esperança, é vã a nossa fé, a gente não tem naquilo que acreditar.
e tudo tem um propósito. Aqui fala que era para extinguir a transgressão, essa última semana, né? Expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar todo esse conceito da segunda vinda. De novo, eu estou passando de uma forma muito a 10 mil pés de altura, porque não dá para a gente entrar nesse detalhe. Só que o livro de Apocalipse ele é muito mais complicado para a gente. Porque até agora a gente não falou de chifre, não falou de taça, não falou de selo, De não besta. falou da besta. E aí, vamos separar essa última semaninha aqui, ó. Então, na semaninha que está explicado em Apocalipse, olha lá essa primeira, Daniel 9:27. Ops, a Bíblia passou para Ezequiel. Ele fará firme aliança com muitos, né? Por uma semana. Exatamente, firmará aliança, entendeu? Então, a ideia que traz é que começa sabe, com ideia de paz, vamos para frente, vamos todo mundo junto. Então, é essa a ideia que ele está trazendo aí, quando ele fala, com muitos, ele fala uma aliança que durará uma semana. Só que essa semana vai ser terrível. Aí tem várias maneiras de interpretar, por exemplo, todo mundo já ouviu falar no 144 mil. Sim. Vamos ver se vocês lembram. Quem é a linha de pensamento hoje que pensa que acredita nesses 144 mil, né, mil? São os Mormons. Que eles falam, etc. E eu tinha um pastor que Mas a falava gente não assim, acredita? não. Você não acredita? Porque os Mormons acreditam que só 144 mil vão para o céu. Aqui só? Não, tá. Entendi. E aí eu tinha um pastor que, quando ele morava no interior, ele falava assim, não sei se vocês já pegaram, mas eu já vi, agora dificilmente você vê, mas eu já vi muito quando eu era menor, os dois caras e de casa em casa para falar. Vocês já viram isso? Dos Eu lembro Mormons? mais daquelas coisas de Jeová, né? Testemunho de Jeová. Ixi, será que eu estou confundindo agora? São Mormons, O testemunho de Mórmon eu Jeová? não lembro. O Testemunho de Jeová eu lembro. Eles andavam juntos. Então, não, E então eu tô trocando as bolas agora. Acho, acho acho que que é você tá. testemunho de Acho Jeová. que. Que andava de Acho que dupla, né? isso, de dupla. Isso. Então, aí e eles bateram na casa do pastor. Aí ele não se identificou com o pastor e falou: deixa eu dar corda para ver o que eles vão Deixa falar, eu ver etc. para onde vai. E falando, e eles falando de Bíblia, falando de Jesus, falando. Então, de novo, mas falando coisas bíblicas, não estavam falando absolutamente nada errado, muito Nada pelo absurdo. contrário. Falando do reino de Deus. Então, falando coisas corretas. Consistentes, né? Enfim. Isso. Só que aí tinha esse ponto que aí o pastor já estava cansado de falar, etc. E aí pegou nesse detalhezinho que, de novo, é um detalhezinho que desune irmãos, mas não mexe no cerne da questão, que Jesus é o Salvador, etc. Mas ele queria dispensar os caras e fazer, escuta, mas vocês não acreditam que só 144 mil vão para o céu? Ah, sim, é isso mesmo. O que você está Pô, fazendo aqui, mas né? não, mas só outro dia vocês colocaram 150 mil no Morumbi, já tem gente sobrando. Então, E eles. então ele usou isso, mas numa forma Mais tranquila. mais light, etc., porque na verdade ele precisava sair, mas, de novo, eles estão pregando Jesus, pregando a volta do Senhor, etc. É como assim, um vai fazer brincadeira com o outro do amilenismo. Você não acredita nisso, etc. Mas estamos todos unidos pela mesma fé, e aqui mostra os detalhes que você crendo no milênio ou não, você crendo que vai passar pela tribulação ou não, é um fato que está escrito na Bíblia. O E é bom selo, estar a preparado. trombeta.
as taças, quebra do pacto. E aqui eu procurei colocar com cada um dos textos Foi ótimo isso aqui. do, de Apocalipse para a gente poder entender aonde que está acontecendo cada uma das coisas que a Bíblia relata. Sabe, só Mas um comentário, Ricardo, rapidinho. Eu tenho um pouco de dificuldade de conciliar, e acho que é mais falta de tempo, porque não tem confusão, mas de conciliar o que a gente tem em Apocalipse com o que a gente tem em Lucas 24, né? Que ele bem ou mal, né? Que ou é Mateus, agora que fala, não, é Mateus que fala da peraí 24, que certo? eu tô abrindo aqui, vamos lá. Que fala do fim, né? Quando é o grande do sermão, Então, o, o, vamos ver, o Mateus sermão 24. profético, Não, não, é fala, Mateus e o dia e a 24, hora perdão. desconhecida, Mateus 24. Isso, Quanto ao dia e Mateus. a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão somente o Pai. Eu estou lendo o verso 36. Isso, não, eu tô antes, na verdade. Porque quando ele começa, ele fala que, ali, ó, Mateus 24, 4, né? Ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, né, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão muitos. E certamente vereis falar de guerras e rumores de guerras. Essa parte de Mateus, eu estou entendendo que é o que a gente já está passando. Mas Eu em algum entendo que momento sim. em algum momento ele converge com o Apocalipse, né? Eu entendo que sim. O que a gente está passando é o que está aqui. Verso 9: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Vê se não está acontecendo hoje Isso, isso. mas Os então, crentes sendo e não estamos na tribulação ainda, certo? Então, isso exatamente. aqui é prévio, né? Então, É prévio. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão os outros, falsos profetas. isso. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Ceará, Esse evangelho do reino, olha lá, ele pregando o reino, será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. isso. Esse é o Esse é meu um problema. verso, O fim é qual fim aqui? Porque, aí, então, aí, aí que vem, tá claro aqui, porque olha o 14, virá o fim, aí o 15. Assim, quando vocês viram o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar do santo, então aqui então, é a quebra do pacto, não é? aí, não, para mim, aí já entra a questão aí você já está entrando na tribulação aí, Isso, então, a entendeu? quebra do. Porque nos 3 primeiros anos, né, nos 3 anos e meio antes da quebra do pacto, vai estar tudo bem. Em princípio, todos respeitados, judeus respeitados, né? Cristãos respeitados, enfim, em teoria já foi, né? Mas os que forem eventualmente convertidos, taraná. Aí, para mim, aqui, pois quando vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, né? Quem lê, entenda. Então, se estiverem na Judéia, fujam. Pá, 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 pá. Então, para mim, eu nunca entendi isso aqui. Quer dizer, eu ainda não está claro para mim se isso é no começo da tribulação ou depois dos 3 anos e meio primeiros. Eu para falar a verdade, agora eu precisaria depois aprofundar um pouquinho, mas está nesse período. Tá? Se você É, conseguir me é, ajudar, eu vou adorar, porque eu fico sambando aqui. Vou para um lado, aí vou para o outro. Aí acho aqui, depois acho lá. e eu vou até aqui já abrir, mas isso é um fato que quer ver, ó, porque ele fala ali, e aí depois aí fica claro quando ele fala depois da tribulação ali no verso 26, no verso vinte e vinte e oito, certo? nove o vinte e Isso. nove também, né? Que aí fica muito óbvio que logo em seguida a tribulação daqueles dias, né? O sol escurecerá, opa, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ai, gente, é que eu acho que a gente não vai estar aqui, mas eu até queria estar aqui para ver. Mas esse final a gente vai estar vendo de camarote, a gente foi De camarote, arrebatado. né? Com o rei. Então, essa tem que ser a nossa esperança. Quer ver? Ah,
Bom, depois eu posto lá Não, no depois, grupo, desculpa, no nosso perdão. grupinho. Agora, Tá bom. então são todos. Percebam quantos detalhes que tem para acontecer aí, mas eu acho que o mais importante para nós, e eu quero aproveitar esses últimos, a gente sempre estica até 10h30, mas esses últimos 10 minutos, para mim o mais importante é isso que vem agora. Vamos lá, essa segunda vinda. É a primeira doutrina anunciada pelo homem. E aí o homem, um livro da Bíblia que a gente nunca abre, Judas. Olha lá, Judas 14 diz o seguinte, Enoque, Judas 14, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra eles. Enoque, a sétima geração nesse mundo, já falava sobre a vinda. É a primeira doutrina. É a primeira e a última anunciada por Jesus. Vamos lá, Apocalipse 22. E Enoque foi o que andou com Deus, né? Não foi o que andou com Exatamente. Deus? Pois é. O Pegou ali sétimo, primeira mão, hein? Pegou informação de primeira mão. e aí a última é o alfa e o ômega. Olha lá, os últimos 2 versículos da Bíblia. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Então ele diz, ele vem em breve. É a palavra dele. Aquele que dá testemunho dessas coisas, o próprio Senhor Jesus, venho em breve. Isso tem que ser o nosso, esse deve ser o nosso motivador, venho em breve. Aí, independentemente do que a gente acredita, se é milenista, se é pós-milenista, se é pré-tribulacionista, etc., a Ele vem. Bíblia é clara do que a gente deve fazer. A gente deve ser vigilante. Então, tem todos os textos aí, a gente vai abrir um ou outro, mas tem que ser vigilante, vigiar, orar, ser sóbrio. Então, não dá para ficar com o pé em 2 canoas. A gente tem que ser sóbrio, a gente tem que se arrepender. A gente tem que ser fiel. Então, a gente vê muito adesivo em carro, Deus é fiel. Isso a gente sabe, mas a gente? E a gente? A gente é fiel a Deus? Não envergonhar-se do evangelho. Tem gente que sente vergonha, tem que ser, muito pelo contrário, tem que ser orgulho de ser crente. Tem que ser audaz, né? Tem que ser Tem que audaz ser, para falar, tem que ser. tem que Eu ter, uso isso direto com os meus não crentes aqui. Eu falo, gente, eu não tenho vergonha da palavra de Deus. Eu creio que ela é verdadeira. E é isso. Agora, nesse mundo da gente aqui, é duro, né? Mas é isso. Acho que não dá para não ser fiel com quem é o mais fiel do mundo. Marcos 8,38. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai. Sabe, a gente muito pelo contrário, tende por alegria o passares por provação, porque mostra que tua fé está firme ali em Deus. Não significa que vai ser fácil, mas a gente tem que agir contra esse mundanismo, fazer morrer a natureza terrena. Vamos abrir lá em Colossenses 3. Então, essa página eu queria recomendar, depois eu vou postar lá no grupo essa página, porque essa página aqui ela tem que ser motivo de Tem que ser estudo nosso. impressa. Ficar aqui para a gente estudar um pouquinho todo dia, né?
Então, Entendi, me Colossenses, deixar à disposição. aliás, eu vou ler, eu tô do 1 ao 5, do 3 ao 5, mas eu vou ler do 1. Tá bom. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, olha, quando ele vier, ó que maravilha, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Amém, Senhor. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí vai, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganâncias, idolatria. E porque dessas coisas vem a ira, desobediência, etc. E como que a gente faz isso? Está no verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Graças a Pai. Deus, Pai. Então, é assim que a gente tem que agir. A fidelidade é nossa, é para com Deus. A gente tem que pregar este reino. A gente tem que fazer a diferença neste mundo. E a gente começou a nossa aula com esse texto aqui. Aquele que dá testemunho dessas coisas, sim, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. E eu queria terminar com 3 versículos que eu juntei num texto só. Juntei Apocalipse 2, Tessalonicenses e Colossenses. E diz o texto. Um resumão. E cada versículo está numa cor, mas é como se fosse uma frase só. Que legal. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para o qual também foste chamado. E tudo que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a ele graça por Deus Pai. Ficou perfeito. Eu acho que isso que deve nos mover. A gente caminha da cruz à eternidade, mas se o nosso foco não tiver na eternidade, a gente cai. É muito dura a vida, né? Muita tentação, muito estímulo, tem que ter um foco muito claro, né? A palavra de Deus fala que a gente passa por dificuldades, mas o salmista fala que Deus não nos abandona, Ele nos dá força. O salmista fala, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas eu permanecerei firme no Senhor. E é manter o foco. Pedro estava afundando no mar. Por quê? Porque ele começou a olhar o mar, a temperatura. E aí esqueceu que estava andando em cima da água com Jesus. Quando ele tirou o foco de Jesus, começou a afundar. Então, se a gente tira o foco de Jesus, a gente deixa a vida levar a gente e ao E não é bom. invés de nós fazemos referência aí nessa vida. Então, esse é o nosso fim dessa nossa jornada, ser fiel até a morte, tem que combater o bom combate. E se tem que combater, significa que não vai ser fácil. Não é um Só passeio a no palavra parque. combate, a palavra combate já diz tudo. É isso. E o que a gente fizer em palavra e ação, a gente tem que espelhar o Senhor Jesus. E a gente tem que ter ciência que a gente não é nada, mas Deus escolhe a gente que não é nada justamente para mostrar para o mundo, ó, quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Isso.
A gente está quase terminando, mas eu queria nem que se passar um pouquinho, deixar um tempinho para vocês quiserem comentar, falar mais alguma coisa. Marli, a Daniela ficaram tão quietinhas hoje. Acho que a Daniela mandou uma mensagem falando que ela está no trabalho, que ela não consegue. Ah, tá. Ela estava ouvindo. Eu tô saindo aqui um pouquinho para falar com vocês. Tá. Não, é que como eu tô com as telas aqui, eu não consigo olhar o chat aqui. Tá bom. Bom, prazer, gente. Muito obrigada. Gostei bastante. Eu me ausentei em algumas aulas, infelizmente, mas eu li o material, vou reler. E é isso. Tô numas batalhas também, mas quem não está, né? Então, obrigada. É muito útil todo o conteúdo e a ajuda de vocês. Eu quero usar uma frase da Daniela, que ela acabou de falar agora. Eu estou numa batalha, mas quem não está? E aí eu queria lembrar, eu mandei um devocional essa semana, Êxodo 14:13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. E aqui é que a tradução no português fala fiquem firmes, mas a tradução no inglês fala stand still, ou seja, fique parado. A gente tem essa mania de querer fazer as coisas, mas é Deus que age pela gente. Então, o que a Daniela falou, a gente está nessas batalhas diárias, mas é que Deus é que está conduzindo. E o que ele pede? Ser fiel até a morte para a gente receber essa coroa da vida. Obrigado, Daniela. Amém. Obrigada, eu que agradeço. Mais algum comentário? Eu falo sempre demais, Acho que né? só Então, pra... vai Fala, lá, Marli. Marli. Acho que só assim, para complementar, eu acho que só fiquei escutando porque Apocalipse para mim ainda é ainda tem muitas mensagens ocultas, vamos falar, né? Que a gente só vai saber naquele dia exatamente o que queria dizer. Mas, em resumo, acho que é a mostra futura do reino de Deus, né? Do que a gente está vivendo aqui. E a fé. Se a gente não viver a fé e a esperança de que Jesus vai voltar, seja para mim, particularmente, através da morte ou através do arrebatamento, né, da igreja, que a gente não sabe a hora, não sabe o momento, mas temos que estar preparados, temos que estar convictos da nossa salvação, de nada vale aceitar Jesus, se converter, se a gente não tiver essa esperança futura. Dependente de todas as coisas ocultas que a gente não entende, né? A Flávia falou assim, para mim é obscuro. Realmente, Apocalipse é um livro obscuro que cada vez que a gente tenta entender, a gente tem mais dificuldade. Eu já estudei várias vezes, eu nunca me aprofundei, mas assim, já estudei várias vezes e tem muitas coisas que eu não entendo. A gente vê muito simbolismo, cada pastor, cada pregador fala uma coisa diferente, cada pessoa que estuda entende de uma forma. A gente vê muitos filmes futuristas, né, tentando mostrar o Apocalipse e algumas coisas já estão acontecendo, né? Esses 2 últimos anos a gente viu tanta coisa acontecendo que se a gente pegar Mateus, a gente fala, meu, tá ali. A gente aqui não acredita, mas tá ali. Fome, peste, terremoto, vem com água. A gente viu agora lá na Afeganistão, né, que teve um terremoto terrível, lá um monte de gente morreu, tá tendo guerra lá do lado. Então, a palavra de Deus está se cumprindo. Agora, o que a gente tem que ter é fé e esperança, que se a gente for ver pelos nossos olhos carnais, a gente perde a esperança. Então, acho que é isso. Acho que foi um bom estudo, aprendi muita coisa. Eu sei que tem muito ainda a aprender, mas eu gostei de ter participado. Obrigado, Marli. Eu gostei do que você falou, que a gente tem que ter fé e a esperança. A gente viu aí, hoje citou aí, por exemplo, a aliança abraâmica, que Gênesis 12 fala, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e vieram para a terra que eu te dei, que darei, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E Hebreus 11 é o capítulo dos exemplos dos homens da fé, né? Então, ele começa dizendo que a fé é a certeza
Coisas que a que não gente se vê. espera, das coisas que a gente não vê. E aí ele vai citando: pela fé Abel ofereceu, pela fé Enoque foi arrebatado, Noé, Abraão, quando chamado. E ele vai citando os heróis da fé. E eu gostei do que você falou, Marli, porque o último verso do capítulo 11 de Hebreus diz: todos estes, isso que a gente estava lendo, Abel, Enoque, Abraão, depois citou vários casos ali de Abraão, Jacó, José, Moisés. Ele vai citando um por um os heróis da fé. Que mais direis? Não tenho tempo para falar. E aí, 32. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, todo mundo. E olha o que ele fala no 39. Todos estes, que a gente relatou agora, né? Receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, a gente pode morrer nesse. Não eternamente, que a gente já venceu a morte por sangue de Jesus, mas a gente pode morrer nessa terra aqui, eventualmente sem ver a promessa de Deus. Mas não significa que não vai ser cumprida. Por isso que eu falo, a ansiar de ser arrebatado junto com a igreja para ver a promessa acontecer. E isso que se une à esperança e à fé que você mencionou aí, Marli. Sabe que eu tenho só um comentário, eu tenho uma grande amiga convertida cristã, super firme na fé, manja muito da palavra, estuda para burro, e ela já deixou algumas cartas escritas, já entregou para algumas pessoas que não são crentes, não se converteram, falando para só abrirem depois, se eventualmente ela desaparecer, né, para reforçar. E ela falou, já deixei, porque, né, a gente não sabe o dia e a hora, vai que eu seja arrebatado, meu paizinho ainda não se converteu, né, eu tenho fé que aconteça, então eu já estou me preparando, e ela deixou, de fato, né, eu achei interessante isso, e eu até estou pensando em fazer também. Pode até não dar, né, pode ser que a gente, né, morra, parta antes, mas fizemos a nossa parte, né, mais do que a nossa parte. Bom, a gente já passou bem do tempo hoje, então vamos orar, e vou ler os 3 versículos que a gente colocou aí no final: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. E tudo que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças por Deus Pai. Amém? Vamos orar? Amém. Pai de amor, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua direção, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este amor a ti que nos move, que o Senhor mesmo coloca em nossos corações. Obrigado por esta fé, por esta esperança em estarmos juntos contigo. E como diz aquele que deu testemunho de todas essas coisas, ora vem, Senhor Jesus, vem. Essa é a nossa oração, porque o que queremos é ter este lucro de estarmos vivendo e aprendendo aos pés do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esta jornada feita aqui da cruz até a eternidade. Obrigado, Pai. Temos tanta coisa ainda aprendendo a tua palavra, e que isso possa ser o nosso motivador, estudar a respeito do teu reino, e não somente estudar, mas colocar em prática, viver este teu reino. Que a tua palavra possa arder em nossos corações e transbordar para aquelas pessoas com as quais nos relacionamos. Peço-te para cada uma que aqui está hoje, a Flávia, a Marli, a Daniela, lembramos também dos demais que assistirão depois, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa abrir as portas no teu tempo, Senhor, que o Senhor possa confortá-los, que o Senhor possa protegê-los, mas principalmente que o Senhor possa continuar alimentando a fé, alimentando a esperança, para que juntos possamos estar contigo. Oramos agradecidos, pedindo que o Senhor possa falar conosco através do culto e dando-nos uma semana
abençoada em Ti, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ricardo, muito obrigada, viu, pela sua dedicação, pela sua paciência. Foi incrível. Foi legal. Se eu pudesse, eu vivia só de estudar Eu a sei, palavra de Deus. eu sei. Eu tenho essa Mas, vontade também. Quem por sabe? enquanto, não dá. É. Mas obrigada mesmo. A todos. Você, né, o Nemer, aí o Jackson. Foi muito bacana. Legal. Então, semana abençoada para vocês. Vem coisas novas por aí na escola dominical aí da igreja. Fiquem atentas aí ao chamado. E a gente... Vou manter o nosso grupinho lá para a Por gente favor, trocar isso. informação, Vamos trocar estudando. perguntas, dúvidas. Continua mandando. E aí a gente vai se falando por ali, tá bom? Tá bom. Fechado. Obrigada. Muito obrigada. Bom domingo. Beijão para vocês, Bom fiquem domingo. com Deus. Semana abençoada para vocês. Amém.